Bem-vindo ao curso, Blockchain Ethereum, entendendo então a Network Ethereum. Esse primeiro módulo do curso seria o prefácio, e é direcionado aos alunos que não possuem um conhecimento prévio, sobre blockchain, sobre a Network Ethereum. Então, nós iremos fazer um estudo guiado, uma leitura guiada no primeiro capítulo do nosso curso, que vai falar um pouquinho sobre a arquitetura de software e sua relação com a blockchain. Como é uma leitura guiada, eu vou ler então o que está no nosso livro-texto, e vou fazer aí comentários para que vocês consigam então entender a visão geral mesmo, o que é a tecnologia blockchain. Bom, então essa etapa não apenas fornece a visão geral em que a blockchain está localizada, mas também destaca a sua localização dentro de uma visão geral. Para permitir que você tenha uma visão geral, essa etapa apresenta o conceito de arquitetura de software e explica a sua relação com o conceito de separação de sistema em camadas e aspectos. Então, para a gente entender a tecnologia blockchain, a gente precisa entender também o que seria uma arquitetura de software em camadas, tá certo? E se a gente consegue entender esse conceito, a gente consegue entender aonde a tecnologia blockchain está localizada e por que ela surgiu, para solucionar o problema que existia. Finalmente, essa etapa aponta o propósito central da blockchain em apenas uma frase. Apreciar seu propósito é a base para entender a blockchain e o curso das etapas subsequentes. Bom, agora vamos iniciar uma metáfora, ou uma analogia que vai fazer a gente entender também um pouco mais sobre a tecnologia blockchain. Você já comprou um carro? A maioria de nós sim. Mesmo que você nunca tenha comprado um carro, provavelmente sabe que os carros são equipados com diferentes tipos de motores. Por exemplo, motor a diesel, motor a gasolina ou motor elétrico. Este é apenas o exemplo de um processo de modularização, que é o resultado da aplicação da ideia de camadas aos carros. Ter a opção de escolher entre diferentes motores ao comprar um carro pode resultar em diferenças surpreendentes no veículo. Dois carros que pareciam idênticos do lado de fora podem diferir drasticamente no que diz respeito à potência de seus motores. Portanto, têm um desempenho de direção muito diferente. Além disso, a escolha do motor terá um impacto de outras características no carro, como o preço, os custos operacionais, o tipo de combustível consumido, o sistema de escapamento e as dimensões dos freios. Com essa imagem em mente, será muito mais fácil entender a função da blockchain dentro de um quadro geral. Então vamos aplicar essa analogia a um sistema de pagamento. Vamos aplicar o conceito de camadas ao sistema de pagamento. A figura abaixo mostra algumas das necessidades do usuário, bem como alguns dos aspectos não funcionais das camadas de aplicação e implementação. Bom, então aqui a gente tem uma tabelinha do que seria um sistema de pagamento, que é o nosso aplicativo, por isso camada está aplicativo. E implementação seria como nós iremos fazer esse sistema de pagamentos. Aqui então nós temos uma coluna com aspectos funcionais e uma coluna com aspectos não funcionais. Então o que seriam os aspectos funcionais do nosso aplicativo, que é a função sistema de pagamento? Seria depositar o dinheiro, retirar o dinheiro, transferir o dinheiro e monitorar o saldo da conta. Agora, o que seriam os aspectos não funcionais desse nosso aplicativo? A interface gráfica do usuário ser bonita, ser fácil de usar, a transferência de dinheiro ser feita rapidamente, estar disponível 24 horas por dia e ser resistente a fraudes, manter a sua integridade e garantir a privacidade do usuário. Bom, mas em relação à implementação, nós temos um ponto de interrogação porque nós não definimos ainda o que seria, por exemplo, se nós vamos utilizar na analogia o motor a diesel, o motor a eletricidade ou um motor, por exemplo, a álcool. Então, vamos aqui à seção. Você identificou o ponto de interrogação naquela parte da tabela, onde normalmente vem informações sobre a tecnologia usada para fazer o sistema funcionar. Este espaço foi deixado em branco de propósito. É o lugar onde você decide qual motor deve ser usado para operar o seu sistema. E na próxima sessão a gente vai contar um pouco mais sobre o que seriam os mecanismos em sistemas de software, os tipos de sistemas de software, quando nós estamos falando em arquitetura, que nós podemos então implementar um sistema de pagamento. Bom, para acabar o mistério, então, nós temos dois tipos de arquitetura de software, a distribuída e a centralizada. Como vocês podem ter imaginado,
A centralizada é a figura à direita e a distribuída é a figura à esquerda, né? Essas bolinhas seriam os nós do sistema. Bom, além disso, vocês sabem, teoricamente, falar para mim, né, o que caracteriza um sistema centralizado e um sistema distribuído? Bom, vamos lá. Existem dois tipos de arquitetura de software. Existem muitas maneiras de implementar sistemas de software. No entanto, uma das decisões mais fundamentais da implementação de um sistema diz a respeito à sua arquitetura. Bom, e o que seria a arquitetura? A arquitetura é a forma como seus componentes estão organizados e relacionam-se entre si. As duas principais abordagens arquitetônicas para sistemas de software são centralizadas e distribuídas. Em sistemas de software centralizados, os componentes são localizados e conectados a um componente central. Em contraste, os componentes de um sistema distribuído formam uma rede de componentes conectados sem nenhum elemento central, de coordenação ou controle. Bom, então aquela figura que a gente acabou de ver, ela retrata essas duas arquiteturas opostas. Os círculos na figura representam os componentes do sistema, também chamado de nós, e as linhas representam as conexões entre eles. Neste ponto, não é importante saber os detalhes que esses componentes fazem e quais informações são trocadas entre os nós. O ponto importante é a existência dessas duas maneiras diferentes de organizar sistemas de software. Do lado esquerdo, uma arquitetura distribuída é ilustrada onde os componentes são conectados uns aos outros sem ter um elemento central. E é importante ver que nenhum dos componentes está diretamente conectado a todos os outros componentes. Então, como a gente pode ver aqui na figura. No entanto, todos os componentes são conectados uns aos outros, pelo menos indiretamente. Então, se a gente vê, se a gente deslocasse, por exemplo, esse elemento aqui, iria interferir nesse elemento. Se a gente puxasse ele para a esquerda, esse aqui então seria puxado para a direita. Dá para ver que eles estão conectados entre si. Já o lado direito ilustra uma arquitetura centralizada, onde cada componente é conectado a um componente central. Os componentes não estão conectados um ao outro diretamente. Eles têm apenas uma conexão direta com o componente central. Bom, então a gente pode ver aqui, se esse elemento aqui se mover pela direita, ele vai rotacionar o elemento central, E por esse elemento estar conectado ao elemento central, talvez ele se mova também. Então, como a gente tem um elemento central, a gente pode ver se esse elemento central aqui rotacionar, ou por exemplo, se ele se deslocar, a gente vê que isso vai influenciar em todos esses elementos. Mas se esse elemento aqui, que é periférico, ele rotacionar, ele não vai influenciar diretamente o elemento mais próximo a ele. Como vocês já devem ter ouvido, a tecnologia blockchain, ela possui uma arquitetura de software distribuída. E quais seriam as vantagens desses sistemas, e a desvantagem desses sistemas? Essa teoria ela é bem importante, e para aqueles ainda que não possuem esse conhecimento, é importante vocês lerem e relerem, porque é isso que faz a tecnologia da blockchain ser tão especial no nosso mundo moderno. Bom, as principais vantagens então de sistemas distribuídos são redução de custo, maior confiabilidade, capacidade de crescer naturalmente e maior poder de computação. A gente vai discorrer então sobre cada tópico, explicando para vocês como o sistema distribuído ele impacta positivamente então em cada tópico que eu acabei de falar. Como vocês viram na imagem acima, a gente pode ver então que como cada nó ele está conectado indiretamente com o segundo nó, com o terceiro nó, isso faz com que eles tenham, o sistema como um todo, uma capacidade computacional maior do que sistemas centralizados, mesmo que eles individualmente possuam uma capacidade de armazenamento, uma capacidade computacional menor do que os nós dos elementos centralizados. Tá certo? Então, vamos ler a definição. Maior poder de computação. O poder de computação de sistema distribuído é o resultado da combinação do poder de computação de todos os computadores conectados. Consequentemente, os sistemas distribuídos normalmente têm mais poder de computação do que cada computador individual. Isso se provou verdadeiro, mesmo ao comparar sistemas distribuídos compostos de computadores de capacidade de computação relativamente mais baixa, ou seja, um processamento mais baixo do que supercomputadores que estão isolados. Então, em relação à redução de custos, como a gente está falando então, uma comparação entre um supercomputador e um sistema distribuído de N computadores, a gente pode
por exemplo, colocar n para infinito, né, tender a n a infinito, infinitos computadores, então o custo de aquisição de infinitos computadores realmente é muito maior do que o custo de aquisição de um supercomputador. Entretanto, quando nós estamos falando em custo de manutenção e custo de operação de sistema distribuído, ele é muito menor do que o custo de manutenção, operação e criação de um supercomputador, né? E por isso, então, o sistema distribuído ele possui uma redução de custos maior do que um supercomputador. Agora vamos ler então a definição. Redução de custos. O preço dos computadores convencionais, memória, espaço em disco e equipamento de rede caiu drasticamente nos últimos 20 anos. Como os sistemas distribuídos consistem em muitos computadores, os custos iniciais dos sistemas distribuídos são maiores do que os custos iniciais dos computadores individuais. No entanto, os custos de criação, manutenção e operação de um supercomputador ainda são muito maiores do que os custos de criação, manutenção e operação de um sistema distribuído. Isso é particularmente verdadeiro, pois a substituição de computadores individuais de um sistema distribuído pode ser feita sem nenhum impacto geral significativo no sistema. Maior confiabilidade. A gente, da definição do ponto, né, anterior, a gente já pode tirar, né, esse aspecto de maior confiabilidade, né? A linha anterior fala, pois a substituição de computadores individuais de um sistema distribuído pode ser feita sem nenhum impacto geral. E isso traz uma maior confiabilidade, certo? Então, essa definição, né, ela gira em torno dessa sentença. Então, o aumento de confiabilidade de um sistema distribuído é baseado no fato de que toda a rede de computadores pode continuar operando mesmo quando as máquinas individuais travam. Um sistema distribuído não possui um único ponto de falha. Se um elemento falhar, os elementos restantes podem assumir. Consequentemente, um único supercomputador normalmente tem uma confiabilidade mais baixa do que um sistema distribuído. Bom, agora vamos ao último tópico, que é um tópico importante, que é a capacidade de crescer naturalmente, né? Então, se a gente pensar num conjunto, né, num sistema de nós que é distribuído, a gente sabe então, né, que apesar desses nós, né, terem uma capacidade de armazenamento, processamento baixa, quando eles são incrementados, né, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, a gente vê então que esse sistema, né, ele vai aumentando a capacidade de computação, né, o poder computacional, gradativamente. Diferente, né, de um computador isolado, né, quando a gente vê que esse processamento está muito lento, que a gente não está feliz com o poder computacional do sistema, a gente troca geralmente por um modelo mais acima, né, com mais capacidade, e essa mudança ela já é um pouco mais drástica, né? Não é gradativa, não é gradual como um sistema distribuído, né? Como esses nós que são incrementados, né? 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 e vão aumentando a capacidade como um todo. Essa seria a ideia geral, né? Que esse tópico ele circunda. Bom, então vamos ler a definição. Capacidade de crescer naturalmente. O poder de computação de sistema distribuído é o resultado do poder de computação agregado de seus constituintes. Pode-se aumentar o poder de computação de todo o sistema conectando computadores adicionais ao sistema. Como resultado, o poder de computação de todo o sistema pode ser aumentado incrementalmente em uma escala refinada. Isso apoia a maneira como a demanda por poder de computação aumenta em muitas organizações. O crescimento incremental de sistemas distribuídos está em contraste com o crescimento do poder de computação de computadores individuais. Os computadores individuais eles fornecem uma energia idêntica até serem substituídos por um computador mais poderoso. Isso resulta em um crescimento descontínuo do poder de computação, que raramente é apreciado pelos consumidores de serviços de computação. Bom, dito as vantagens, então, de uma arquitetura de sistema distribuída, vamos falar então das possíveis desvantagens desse tipo de arquitetura. Então, as desvantagens dos sistemas distribuídos em comparação com os computadores únicos são sobrecarga de coordenação, sobrecarga de comunicação, dependência de redes, maior complexidade do programa e problemas de segurança. Bom, então o que seria a sobrecarga de coordenação? Os sistemas distribuídos não têm entidades centrais que coordenam seus membros, né, os nós.
Portanto, a coordenação deve ser feita pelos próprios integrantes do sistema, né? Pelos próprios nós. Coordenar o trabalho entre colegas de trabalho, né, entre os nós, em um sistema distribuído é desafiador e custa esforço e capacidade de computação que não podem ser gastos na tarefa de computação genuína. Daí o termo sobrecarga de coordenação. Bom, traduzindo então essa desvantagem, né, para o bom português. Uma sobrecarga de coordenação, né, é quando existe uma falha na coordenação entre os nós no sistema distribuído. O sistema distribuído ele precisa estar muito bem coordenado, né? Se um nó atualizar, os outros nós precisam saber que esse nó atualizou. Então, quando existe uma falha, uma sobrecarga de coordenação, né, a gente tem um sistema distribuído onde os nós não estão coordenados entre si, né? Existe uma falha de coordenação. E como a coordenação de um sistema distribuído está espelhado em seus nós, são os nós do sistema distribuído, né? Todos os nós do sistema distribuído que têm essa preocupação, esse trabalho, né? Essa responsabilidade de coordenação, se um falhar, né? Se apenas um falhar, nós teremos já uma falha de coordenação. Está certo? Por não ter uma coordenação então centralizada, né, existe, né, em termos de probabilidade, um maior risco, né, estatístico de ocorrer uma falha de coordenação. Né, é mais fácil numa amostragem de 1000 pessoas uma falhar do que numa amostragem de uma pessoa somente aquela pessoa falhar. Então, por isso, nós temos uma sobrecarga, né, ou um overhead de coordenação. Bom, falando do overhead, né, falando de sobrecarga, nós temos também a sobrecarga de comunicação, que advém da sobrecarga de coordenação. Então, como a coordenação requer uma comunicação, né? Quando nós temos uma sobrecarga de comunicação, né? Essa sobrecarga de comunicação, então essa falha, ela vai invalidar, né, todo um sistema distribuído. Então vamos ler a definição. Overhead de comunicação, ou sobrecarga de comunicação. A coordenação requer comunicação. Consequentemente, os computadores que formam um sistema distribuído precisam se comunicar entre si. Isso requer a existência de um protocolo de comunicação, né, e o envio e recebimento de processamentos de mensagens, né, que por sua vez custam um esforço e poder de computação que não podem ser gastos na tarefa de computação genuína. Daí o termo sobrecarga de comunicação. Então tem que existir um protocolo de comunicação, HTTP, é um servidor P2P, e tem que existir um protocolo onde todos os peers, todos os nós dentro de um sistema distribuído comuniquem entre si. Quando a gente fala que a gente gasta um poder computacional para formar esse sistema, né, é esse poder computacional que poderia estar sendo direcionado por uma computação mais genuína, né? O que seria uma computação mais genuína, né? Por exemplo, então a mineração de um bloco, né? Coisas que estão mais direcionadas à funcionalidade do sistema, mas nós precisamos gastar então poder computacional para que exista uma comunicação entre os nós e que não aconteça uma falha, um overhead, uma sobrecarga de comunicação. Bom, então vocês podem ver que a gente está meio que descendo uma árvore, né, de falhas, de sobrecargas, de desvantagens que podem acontecer. Então eu tinha um overhead de coordenação, né? O filho dele é o overhead de comunicação, né? E como a comunicação ela requer de servidores, requer de rede, né? Pode existir alguma coisa que eu mandei uma comunicação para um nó e a rede ela não conseguiu entregar. Então por isso nós temos uma desvantagem que é a dependência de redes. Qualquer tipo de comunicação requer um meio. O meio é responsável por transferir informações entre as entidades que se comunicam entre si, no caso, os nós. Os computadores em sistemas distribuídos se comunicam por meio de mensagens transmitidas por uma rede.
As redes têm seus próprios desafios e adversidades, que por sua vez impactam a comunicação e a coordenação entre os computadores, entre os nossos nós, que formam um sistema distribuído. Porém, sem nenhuma rede não haverá sistema distribuído, nenhuma comunicação e, portanto, nenhuma coordenação entre os nós. Daí a dependência das redes. Então a gente fica completamente dependente, no sistema distribuído, das redes que nós estamos utilizando para a comunicação e coordenação dos nós. E como tudo isso está em jogo, tudo isso são variáveis, isso faz com que a complexidade do nosso programa, do nosso software, aumente. Pois existem essas variáveis que fazem com que a gente tenha que criar sistemas mais robustos e que consigam não só resolver esses problemas, mas identificar esses problemas. Então, resolver um problema de computação agora envolve escrever programas e softwares. Devido às desvantagens mencionadas anteriormente, qualquer software em um sistema distribuído tem que resolver problemas adicionais, como a coordenação, a comunicação e a utilização, a dependência das redes. Isso aumenta em muito a complexidade do software. Agora, em relação a problemas de segurança. Se nós possuímos um sistema distribuído, nós possuímos N nós nesses sistemas, cada nó, então, ele vai possuir uma participação em relação a uma informação que ele está enviando ou recebendo. Bom, então, pode existir problemas de segurança, já que nós temos N nós, nós podemos ter, então, um nó que esteja aí com uma má intenção de comprometer o sistema, recebendo informações que não deviam ou mandando informações que não sejam válidas. Então, nós temos aí o que seria alguns problemas em relação à segurança. Vamos ler a definição. A comunicação em uma rede significa enviar e compartilhar dados que são essenciais para a tarefa da computação genuína. No entanto, o envio de informações por meio de uma rede implica em preocupações com a segurança, pois entidades não confiáveis podem usar indevidamente a rede para acessar e explorar informações. Consequentemente, qualquer sistema distribuído deve tratar de questões de segurança. Quanto menos restrito for o acesso à rede pela qual os nós distribuídos se comunicam, maiores serão as preocupações com a segurança do sistema distribuído. Nós temos muitos protocolos de segurança, em relação à tecnologia da blockchain, fazendo com que a informação que nós levamos à blockchain dependa então de um poder computacional grande, para um nó que é minerador, para que ele não queira colocar uma informação na blockchain, que esteja corrompida, ou que seja, por exemplo, só de interesse daquele nó. Então, os sistemas, os protocolos de consenso, eles são uma arma para a segurança da tecnologia da blockchain, entre muitas que existem no mercado. Bom, agora que então nós relatamos quais seriam as vantagens e desvantagens de sistema distribuído, a gente vai falar nas próximas aulas que seriam sistemas distribuídos peer-to-peer, ou sistemas distribuídos ponto a ponto. Nós vamos falar também de sistemas onde nós temos sistemas centralizados e distribuídos que coincidem, ou seja, como se fosse uma mixagem, uma mistura entre o sistema distribuído e um sistema centralizado. Existem sistemas com esse comportamento. E a gente vai estudar como identificar esses sistemas, certo? Como identificar o sistema distribuído, olhando para o mercado e olhando até mais para essa parte da teoria. E com isso tudo em mãos, a gente consegue falar qual é o propósito da blockchain, Por que a blockchain foi criada? Qual foi a intenção dos criadores a criar essa tecnologia que vai impactar o nosso milênio? Então, com isso tudo, a gente começa já
a dar os nossos primeiros passos da tecnologia blockchain, né? E na tecnologia blockchain a gente consegue identificar quais são os aplicativos descentralizados, né? Os aplicativos que utilizam um sistema distribuído, uma arquitetura distribuída, e aí a gente chega na Ethereum. Então, existe todo um caminho lógico de passos que nós precisamos dar até nós falarmos da network da Ethereum, até nós chegarmos no MetaMask e criar uma conta, né, onde vai ter lá o nosso endereço público, né? Existem certos passos que nós precisamos dar, logicamente, até nós conseguirmos entrar no contexto principal do curso. A partir disso, a gente vai ter um pouquinho mais de teoria em relação ao MetaMask, em relação à linguagem Solidity, em relação a contratos inteligentes, né? E no final a gente parte já para a parte dos projetos, né? Que é uma parte mais densa, uma parte mais prática. Mas primeiro, antes de entrar nos projetos, é necessário sim a gente conseguir ter essa visão geral, porque é isso que vai fazer com que nós lá na frente, né, conseguimos ser engenheiros de blockchain, onde nós conseguimos não só identificar sistemas, não só identificar arquiteturas, mas projetar essas arquiteturas baseado na teoria que nós construímos nas aulas. Está certo? Bom, vejo você por aqui e até breve. Bom, então nós acabamos de falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de sistemas distribuídos, e agora nós vamos falar, né, sobre o sistema distribuído ponto a ponto ou um sistema ponto a ponto. Então, a analogia que eu faço em relação ao sistema ponto a ponto é em relação ao mundo científico, à academia, né? Então, por exemplo, se eu for um engenheiro da Tesla e eu quero desenvolver um motor, né, que trabalha via eletricidade com um coeficiente de eficiência, né, maior, eu vou olhar então para os meus pares na academia, né, e vou ver algum artigo científico, algum paper que facilite o meu estudo sobre o tema, né? E quando eu achar esse paper, né, então eu vou pegar essa informação, eu vou então, além desse paper, provavelmente N número de papers, vou pegar essa informação e vou escrever um paper sobre como eu acho que eu consigo então melhorar a eficiência de um motor, lanço esse paper no mundo acadêmico e os pares, né, os meus pares vão analisar e ver se essa minha informação é válida ou inválida. Se for válida, então eu contribuí, né, ao mundo acadêmico e eu consigo construir então o meu motor que vai ter sim um grau de eficiência maior. E se for inválida, bom, eu vou ter que refazer o meu estudo, né, e não vou conseguir construir o meu motor então com tanta eficiência. Então, isso é basicamente um sistema ponto a ponto, né, essa minha analogia em relação a um servidor P2P. Vamos então ler a definição para deixar mais claro ainda esse conceito. Então, redes ponto a ponto são um tipo especial de sistemas distribuídos. Eles consistem em computadores individuais, também chamados de nós, que tornam seus recursos computacionais, como por exemplo poder de processamento, capacidade de armazenamento, né, disponíveis diretamente para todos os outros membros da rede sem ter qualquer ponto central de coordenação. Os nós da rede são iguais em relação aos seus direitos e funções do sistema. Além disso, todos eles são fornecedores e consumidores de recursos, né, de informações. Os sistemas ponto a ponto têm aplicativos interessantes, como compartilhamento de arquivos, distribuição de conteúdo e proteção de privacidade. A maioria desses aplicativos utiliza uma ideia simples, mas poderosa: transformar os computadores dos usuários em nós que compõem todo o sistema distribuído. Como resultado, quanto mais usuários ou clientes usam esse software, maior e mais poderoso o sistema se torna. Essa ideia, suas consequências e seus desafios são discutidos nas etapas a seguir. Bom, então como eu disse, né, o sistema P2P, o servidor P2P, é um sistema onde os pares eles são de muita importância, né, para o sistema distribuído, porque além do compartilhamento de informações, existe a validação, né, ou a invalidação dessas informações. Bom, agora vamos olhar um pouquinho mais, né, para o que seria um sistema híbrido. É um sistema aí que utiliza conceitos de sistemas centralizados e sistemas distribuídos, né? Então,
A gente pode olhar para o mercado, né, e ver que existem muitas possibilidades em relação à arquitetura de software, né? A gente tem esses dois conceitos, né, de sistema distribuídos e sistemas centralizados, mas a gente consegue visualizar no mercado, né, muitas empresas que utilizam arquitetura híbrida, né? Bom, na teoria a gente consegue visualizar, né, esse modelo híbrido entre o centralizado e o distribuído, né, através dessas duas imagens. Então, se a gente olha para a imagem da esquerda, a gente tende a pensar que esse é um sistema distribuído puro, né? Já que a gente não consegue visualizar bem aí o que seria, né, uma figura circular, onde nós temos um nó central, né, e os periféricos ao redor, né, de maneira circular. Mas, se nós olharmos ali as linhas de transmissão, a gente vê que todos os nossos periféricos estão ligados ao nó central. Então nós temos aqui um nó central, e a gente consegue visualizar isso porque todos os nós possuem uma linha de transmissão em relação, né, a esse nó central. Então esse sistema que parecia ser distribuído, ele é um sistema central, está certo? E agora, se a gente olhar para a figura direita, a gente pensa que a gente tem um sistema central, né? Mas se a gente olhar com cuidado, a gente vê que isso é um sistema distribuído. Porque apesar desses os nossos periféricos aqui eles estarem ligados ao que aparenta ser o nó central, a gente vê que isso não é um nó, e isso é um sistema distribuído. Então, esses nós periféricos eles estão ligados a um sistema distribuído, né? Portanto, não existe nenhum nó aqui que ele é capaz de desligar o sistema inteiro. Não existe nenhum nó aqui que ele tem, que ele possui como capacidade, né, de armazenar uma informação que desabilite ou habilite todos os demais nós, pois nós temos um sistema distribuído aqui como cerne da nossa figura. Bom, agora vamos então ler o conceito para ficar mais claro para vocês, que seria misturando sistemas centralizados e distribuídos. Bom, os sistemas centralizados e distribuídos são antípodas da arquitetura. Se vocês não conhecem o termo antípodas, antípodas seria algo que são simétricos, né, que são diametralmente opostos, né? É como se fosse x e menos x, 1 e menos 1, são antípodas. Antípodas técnicos sempre inspiraram engenheiros a criar sistemas híbridos, que herdam a força de seus pais. Os sistemas centralizados e distribuídos não são exceção a isso. Existem duas maneiras arquetípicas de combinar esses antípodas, e elas precisam ser compreendidas, uma vez que se tornarão importantes ao aprender sobre aplicativos de blockchain no mundo real, né? Então, você ter características centralizadas de um sistema centralizado e ter características de um sistema distribuído, né, podem ser muito importantes na hora que a gente vai desenvolver, né, na hora que a gente vai projetar um sistema. Por isso que os engenheiros eles precisam saber das vantagens e desvantagens de cada arquitetura de sistema. Eles são a centralidade dentro de um sistema distribuído ou um sistema distribuído dentro do centro. Então, essa sentença aqui, essa frase, ela é muito interessante, né? Porque eles são a centralidade de um sistema distribuído e o sistema distribuído dentro do centro. Então, o que é o sistema distribuído dentro de um centro? É isso aqui, né? Nós temos um sistema distribuído, está dentro de um centro, né? Mas esse centro aqui não é um nó. E se ele não é um nó, então esse sistema aqui ele é distribuído, na figura direita. Bom, o gráfico do lado esquerdo da figura ilustra uma arquitetura que estabelece um componente central em um sistema distribuído. À primeira vista, os componentes parecem formar um sistema distribuído. No entanto, todos os círculos estão conectados ao círculo maior localizado no meio. Consequentemente, tal sistema apenas parece ser distribuído em uma visão superficial, mas é um sistema centralizado na realidade, né? E conforme nós conversamos, né, momentos atrás, parece ser um sistema distribuído, mas todos os nós aqui estão ligados a um nó central.
Já em relação então ao gráfico do lado direito, ele ilustra a abordagem oposta. Tal sistema parece ser um sistema centralizado à primeira vista, porque todos os ciclos na periferia têm apenas uma conexão direta com um grande componente central. No entanto, o componente central contém um sistema distribuído dentro. Os componentes na periferia podem nem mesmo estar cientes do sistema distribuído que vive dentro de um componente central. Então aqui nós temos um componente central, né, claramente dá para ver, nós temos os nossos periféricos ligados a esse componente central, só que o componente central é um sistema distribuído, né? Então isso aqui é muito interessante, como eu falei, porque nesse sistema distribuído não existe um botão de login ou logoff que vai comandar todo esse sistema aqui, já que o componente central é um sistema distribuído. Bom, o que essas duas abordagens têm em comum é que é difícil determinar sua verdadeira natureza. Eles são distribuídos ou centralizados? Pode não ser necessário dar nomes exclusivos a essas arquiteturas. No entanto, é importante destacar sua dupla natureza. Isso é particularmente importante porque pode não ser fácil identificar a centralidade ou a natureza distribuída dentro deles. Voltarei a este ponto mais tarde quando a gente discutir a forma como o blockchain ele é comercializado. Então, como eu falei, inicialmente pode ser muito complicado a gente conseguir identificar, né, na praticidade se um sistema ele é híbrido, né, ou se ele é puramente então distribuído ou puramente centralizado. Mas a gente consegue identificar, né, as características que marcam esse sistema e assim a gente consegue então ter uma intuição, né, consegue já falar, ó, esse sistema ele possui uma característica de centralidade. Então, né, eu já sei que ele não é um sistema distribuído, né, ou ele é híbrido ou ele é centralizado. Então, a gente pode não conseguir determinar, né, de forma mesmo determinística, né, de poder centrar a nossa opinião, mas a gente pode falar que que essa opção já não é válida. Identificando sistemas distribuídos. O surgimento de arquiteturas híbridas torna difícil identificar claramente os sistemas distribuídos. Formular uma definição, geralmente aceita, de sistemas distribuídos estará além do escopo deste livro. No entanto, para o curso desse livro, é importante ter uma ideia do que é um sistema distribuído e como ele difere de outros sistemas de software. Se você estiver em dúvida se o sistema é distribuído ou não, procure um único componente, por exemplo, um banco de dados, um nome ou registro de usuário, um componente de login ou logoff ou um botão de desligamento de emergência, que pode encerrar todo o sistema. Se você encontrar esse componente, o sistema em consideração não é distribuído, né? Então é muito mais fácil a gente conseguir identificar elementos de centralidade, né? E assim identificar, por exemplo, se ele é híbrido ou centralizado, né? E por isso, assim identificando que esse sistema ele não é distribuído. Bom, agora por fim vamos falar sobre o objetivo da blockchain nesse contexto todo de arquitetura de software, né? Então, projetar um sistema de software pode-se escolher qual estilo arquitetônico será utilizado, da mesma forma que escolher um motor para um carro. A decisão arquitetônica pode ser feita independente dos aspectos funcionais da camada do aplicativo. Como resultado, é possível criar sistemas distribuídos e centralizados com uma funcionalidade idêntica na camada do aplicativo. A arquitetura é apenas um meio para o fim, quando se trata de implementar um sistema. Portanto, um sistema de pagamento, como foi proposto na tabela, aquela tabela que a gente analisou, pode ser implementado tanto para um sistema distribuído quanto para um sistema centralizado. Ou seja, né, o que esse parágrafo ele quis dizer? Ele quis dizer, se você escolher uma arquitetura, né, seja para um sistema centralizado, seja para um sistema distribuído, né, você tem que ter em mente qual é o seu fim, né? E baseado no fim, você vai escolher um tipo de arquitetura. Mas você pode me perguntar, tá, mas dentro desse contexto, que eu posso escolher o sistema arquitetônico de interesse para um fim específico, por que eu escolho então a ferramenta blockchain? Bom, a tecnologia blockchain ela é utilizada para ferramentas
que utiliza alguma característica do sistema distribuído, porque é ela que vai garantir a integridade do sistema distribuído. Então, quando a gente observou as desvantagens do sistema distribuído, como por exemplo, o overhead de coordenação, o overhead de comunicação, os problemas de segurança, a ferramenta blockchain, a tecnologia blockchain, ela vem para garantir essa integridade, para deixar ilesa, para deixar intacto, entendeu? Para com que esses problemas, essas falhas não atinjam de forma significativa um sistema distribuído. Então, para isso que serve a blockchain, né? É isso que a gente vai ver então no próximo parágrafo. Cada um dos conceitos arquitetônicos tem suas próprias vantagens e desvantagens, conforme a gente viu em sessões anteriores, e a sua própria maneira específica de fazer as coisas. A escolha de uma arquitetura específica tem consequências sobre como você alcançará o funcional e aspectos não funcionais de um sistema, de um aplicativo. Em particular, ambos os conceitos arquitetônicos têm abordagens muito diferentes para garantir a sua integridade, e este é o ponto onde a blockchain entra em cena. A blockchain ou blockchain é uma ferramenta para alcançar a integridade em sistemas de software distribuídos. Portanto, pode ser visto como uma ferramenta para atingir um aspecto não funcional da camada de implementação. Se a gente voltar àquela tabela, hoje nós estávamos pensando sobre um sistema de pagamento, criar um aplicativo. Quais são os aspectos não funcionais? Manter a integridade, resistente à fraude. E aí que vai entrar então a tecnologia blockchain. Bom, vamos então ao panorama final sobre sistemas distribuídos. Alcançar a integridade em um sistema distribuído é muito técnico e pode parecer um pouco enfadonho. No entanto, a questão que torna essa conquista empolgante para muitas pessoas depende do que o sistema distribuído fará. No entanto, a questão que torna essa conquista empolgante para muitas pessoas vai depender do que o sistema distribuído fará e que tipo de sistema centralizado ele substituirá. A próxima etapa explica como um sistema ponto a ponto mudou o nosso mundo e por que a blockchain, como uma ferramenta para alcançar a integridade em sistemas de software distribuídos, tem o potencial de mudar também o nosso mundo. Esse próximo capítulo a gente deixa à parte e a gente volta a falar sobre aplicativos distribuídos, para depois falar então de aplicativos descentralizados. E por fim, terminando esse capítulo, vamos a um resumo então, para que a gente tenha esses conceitos fortes na nossa mente, e que a gente consiga carregar então para os próximos capítulos do nosso curso. Resumo: a arquitetura de um sistema de software determina como seus componentes são organizados e relacionados entre si. A arquitetura de software centralizada e distribuída podem ser vistas como antípodas. O que são antípodas? São algo que são simétricos, diametralmente opostos. Então, x menos x, 1 menos 1, 2 menos 2, são coisas antípodas. Um sistema distribuído consiste em uma série de computadores independentes que cooperam entre si por meio de um meio de comunicação para atingir um objetivo específico, sem ter nenhum elemento centralizado de controle ou coordenação. Como regra geral, pode-se afirmar que assim que o sistema possui um único componente que poderia derrubar todo o sistema, ele não é distribuído por mais complexa que seja a sua arquitetura. O blockchain, ou a blockchain, é a parte da camada de implementação de um sistema de software distribuído. O objetivo da blockchain é garantir um aspecto não funcional específico de um sistema de software distribuído, que é alcançar e manter a sua integridade. Está certo? Bom, então terminamos nosso capítulo sobre arquiteturas de software, e a blockchain, como isso está diretamente relacionado. E agora a gente pode dar um passo adiante e falar dos aplicativos distribuídos, para nós irmos então para os aplicativos descentralizados e para finalmente nós irmos então para a Network Ethereum. Está certo? Bom, então fico por aqui e até breve.
Então, em aulas passadas, né, nós vimos como a tecnologia blockchain está inserida no contexto, né, de sistemas distribuídos, quando nós falamos então de arquitetura de software. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações descentralizadas, né, os famosos DApp, Decentralized Applications. Então, primeiramente aqui eu vou ler a definição para vocês, né, e depois a gente vai então discernir um pouco sobre esse assunto. Entendendo aplicações descentralizadas. Quase todas as aplicações web que temos são centralizadas, ou seja, os servidores de cada aplicação são propriedade de uma determinada empresa ou pessoa. Os desenvolvedores têm criado aplicativos centralizados e os usuários os usam há muito tempo. Mas existem algumas preocupações com os aplicativos centralizados que tornam quase impossível construir certos tipos de aplicativos e cada aplicativo acaba tendo algum problema comum. Alguns problemas com aplicativos centralizados são que eles são menos transparentes, têm um único ponto de falha e não impedem a censura na rede e assim por diante. Devido a essas preocupações, uma nova tecnologia surgiu para a construção de aplicativos web chamado aplicativos descentralizados, os dApps. Neste capítulo aprenderemos sobre aplicativos descentralizados. Então, quando a gente está falando de aplicações descentralizadas, né, ou aplicações centralizadas, nós estamos falando sobre a quantidade de servidores que está envolvido na arquitetura. A gente sabe, né, hoje em dia, que a maioria dos aplicativos web que estão no mercado, né, eles dependem de um servidor. E como eles dependem de um servidor, eles têm limitações em relação à sua funcionalidade, né? E além disso, eles têm limitações, né, em relação à censura, em relação a pontos de falha, em relação à transparência. E os aplicativos descentralizados, eles vêm então como uma contramão, né, como uma contracultura em relação aos impedimentos que aplicações centralizadas, né, criaram no mercado. Bom, um tema que nós temos que esclarecer para vocês, né, é a diferença entre uma aplicação descentralizada e uma aplicação distribuída, né, ou aplicativos descentralizados e aplicativos distribuídos. Porque distribuído e descentralizado não são sinônimos. Nós temos então arquitetura de software que são centralizadas ou distribuídas, e nós temos aplicativos que são centralizados ou descentralizados e aplicativos distribuídos, né? Então, vamos ler o que seria um aplicativo, né? O que são aplicativos distribuídos. Aplicativos distribuídos são aqueles aplicativos que estão espalhados por vários servidores em vez de apenas um. Isso é necessário quando os dados e o tráfego do aplicativo tornam-se enormes e o tempo de inatividade do aplicativo não é acessível. Em aplicativos distribuídos, os dados são replicados entre vários servidores para alcançar uma alta disponibilidade de dados. Então, aplicativos centralizados podem ou não ser distribuídos, mas aplicativos descentralizados são sempre distribuídos. Por exemplo, Google, Facebook, Slack, Dropbox e assim por diante são distribuídos, ao passo que um simples site de portfólio ou um blog pessoal geralmente não são distribuídos, até que o tráfego esteja muito alto. Bom, então eu posso ter um aplicativo centralizado em uma arquitetura de software distribuída? Sim. Eu posso ter um aplicativo centralizado em uma arquitetura de software centralizada? Sim. Eu posso ter um aplicativo centralizado em uma arquitetura de software híbrida? Sim. Essas três opções, elas são possíveis para um aplicativo centralizado. Agora, se eu tenho um aplicativo descentralizado, necessariamente precisa ser uma arquitetura de software distribuída. Bom, então nós temos empresas privadas como Google, Facebook, Slack e o Dropbox, né, que elas possuem então N servidores, né, ou seja, são aplicativos que são distribuídos, né, onde nós temos que os dados eles estão distribuídos, existem cópias desses dados em N servidores, por isso são aplicativos distribuídos, né. Entretanto, se a arquitetura de software que eles utilizam é centralizada ou se é distribuída, ou se é centralizada distribuída, né, se é híbrida, bom, isso a gente teria que analisar quando a gente está analisando os servidores, né, dessa empresa. Mas quando nós estamos falando em aplicativos descentralizados, né, a gente está sempre falando de arquiteturas de software distribuídas. E a gente vai ver o porquê disso mais para frente.
Bom, então qual é a definição de um DApp? Qual é a definição de um aplicativo descentralizado? Um DApp é um tipo de aplicativo cujo back-end é executado em uma rede peer-to-peer descentralizada e o seu código-fonte é open source. Nenhum nó único na rede tem controle completo sobre o DApp. Então, com essa definição, a gente entende o porquê que um DApp, que é um aplicativo descentralizado, ele precisa estar, em uma rede distribuída. Porque, em sua definição, nós temos que um DApp ele é executado por um sistema peer-to-peer distribuído, que a gente já viu a definição na aula passada, e também porque o código-fonte da aplicação é open source. Então, o que é um DApp? Um DApp é um tipo de aplicativo cujo back-end é executado em uma rede peer-to-peer descentralizada e seu código-fonte é open source. Nenhum nó único na rede tem controle completo sobre o DApp. Então, com essa definição, a gente consegue entender por que um aplicativo descentralizado ele precisa estar apoiado num sistema distribuído, numa arquitetura distribuída. Em sua definição, um aplicativo descentralizado ele precisa estar sobre um sistema peer-to-peer. Então a gente viu a definição de um sistema distribuído peer-to-peer na aula passada. Além disso, esse aplicativo ele precisa que o seu código-fonte esteja open source e que nenhum nó na rede de servidores tenha um controle maior sobre os demais. E por isso, esse sistema ele tem uma característica de um sistema distribuído e um aplicativo descentralizado precisa estar apoiado então numa arquitetura distribuída. Dependendo da funcionalidade do DApp, diferentes estruturas de dados são utilizadas para armazenar dados do aplicativo. Por exemplo, o Bitcoin DApp usa a estrutura de dados da blockchain. Então, a grande maioria dos aplicativos descentralizados hoje em dia estão sobre a tecnologia blockchain. A gente pode pensar nisso como um grande guarda-chuva, Então, ou uma família, uma árvore de informações. Então, no topo está a nossa arquitetura distribuída, A nossa arquitetura distribuída, então, o filho dela seria um sistema peer-to-peer, Para dar integridade ao sistema peer-to-peer, nós temos a tecnologia blockchain. Então, o DApp ele está debruçado sobre essas três características. Arquitetura distribuída, nós temos então o sistema peer-to-peer, e nós temos os servidores peer-to-peer, e nós temos então a blockchain. E é em cima disso que, por exemplo, o Bitcoin ele está estabilizado. Bom, um pouquinho mais sobre então o que seria o nosso servidor peer-to-peer, nosso sistema distribuído peer-to-peer. Esses pares, os peers, os pontos, eles podem ser qualquer computador conectado à internet. Portanto, torna-se um grande desafio detectar e evitar que os pares façam alterações inválidas nos dados do aplicativo e compartilhem informações erradas para outras pessoas. Portanto, precisamos de algum tipo de consenso entre os pares para verificar se os dados publicados de um par estão certos ou errados. Se a gente lembrar como é que funciona a rede peer-to-peer, nós temos os pares, e toda vez que nós queremos, digamos, colocar uma informação no bloco, validar o bloco e introduzir esse bloco na blockchain, os peers eles vão olhar para esse bloco e eles vão falar se está certo, se isso é válido, se foi resolvido um puzzle mesmo ou não. Então, os peers eles garantem a integridade da blockchain, Eles vão validar ou não a informação, o bloco, ou os blocos que nós estamos adicionando na blockchain. Por isso, então, nós temos esse sistema, essa rede peer-to-peer. Não há um servidor central em um DApp para coordenar os pares e decidir o que é certo e errado. Portanto, torna-se muito difícil resolver esse desafio. Existem certos protocolos, especificamente chamados de protocolos de consenso, para enfrentar esse desafio. Os protocolos de consenso são projetados especificamente para o tipo de estrutura de dados que o DApp usa. Por exemplo, a Bitcoin utiliza um protocolo de prova de trabalho para chegar então a um consenso. Bom, então, numa rede peer-to-peer, cada par apresenta uma cópia da blockchain. Então, no momento que um par ele consegue gerar um bloco, na hora que ele for adicionar esse bloco na blockchain resolver o puzzle, bom, os peers então eles vão ter que atualizar a blockchain deles, com esse novo bloco que foi adicionado, e eles vão verificar então se esse bloco que foi adicionado ele é válido.
Então existe todo um protocolo, todo o consenso para que esse bloco desse peer seja adicionado na blockchain e que cada cópia da blockchain que cada peer tem ser atualizada, né? Existem outros problemas, como por exemplo, né, se cada peer está atualizando, né, a blockchain no exato momento, né, qual blockchain final nós vamos ter, né? A blockchain final que o peer 1 colocou o bloco dele, ou a blockchain final que o peer 2 adicionou os dois blocos dele, né? Então existe um outro consenso, né, que geralmente é o consenso da corrente maior, né, que os peers têm que fazer para que todo peer tenha, né, uma cópia idêntica da blockchain. Então, todo esse sistema é um sistema robusto, é um protocolo, é um consenso para garantir a integridade das informações na blockchain. Está certo? Então vamos para a próxima página. Bom, todo DApp precisa de um cliente para o usuário usar o DApp, né? Então é o modelo cliente, servidor-cliente, né? Então nós temos o servidor, nós temos o cliente, nós temos o usuário, né? O cliente nós podemos ver como um software, né? O software, o programa, a aplicação, que pode ter N linguagens, né? É o cliente, né? E o usuário, né? Ele tem uma cópia do programa, do cliente, né? Na sua máquina. Então, para usar um DApp, primeiro precisamos de um nó na rede, né, executando o nosso próprio servidor do nó do DApp, e em seguida conectando o cliente ao servidor do nó. Então, a gente precisa, né, na rede de nós, na rede distribuída de nós que nós temos, ter o nosso nó, que vai ter o nosso servidor, né. Com base nesse nosso servidor, nós temos uma API, e a base dessa API nós construímos então um cliente, né? Nós desenvolvedores construímos o cliente, e os usuários então vão possuir uma cópia desse cliente na máquina deles. Os nós de um DApp fornecem apenas uma API e permite que a comunidade de desenvolvedores desenvolva vários clientes usando a API, né? Conforme eu falei. Alguns desenvolvedores DApp oficialmente fornecem um cliente, né? Então, pode-se desenvolver um cliente, e os clientes de dApps devem ser de código aberto, né? Então, como a gente falou, o código-fonte deve ser open source, quando a gente está falando de aplicativos descentralizados, né? E devem ser baixados para uso. Do contrário, toda a ideia de descentralização fracassará. Então, além de ter esse relacionamento entre nó, né, barra servidor, cliente e usuário, né, nós temos que os clientes têm que ser então open source, né, para que o DApp então ele seja descentralizado. Mas essa arquitetura de cliente é complicada de configurar, especialmente se o usuário não for desenvolvedor. Portanto, os clientes geralmente são hospedados, né, ou os nós são hospedados como um serviço para tornar o processo de uso do DApp mais fácil, né? Então, pode ter parecido um pouco confuso, mas a gente vai exercitar esse conceito, né, no exemplo da Ethereum, né? E aí então que a gente vai começar a dar os primeiros passos, né, em relação a network Ethereum na rede Ethereum. Então vamos ao exemplo da Ethereum, né? Os termos cliente Ethereum e nó Ethereum são frequentemente usados, né, indistintamente, né, ou seja, utilizados como sinônimos, né, mas há uma diferença, né? No mundo da computação, um cliente se refere a qualquer tipo de software que é baixado para o seu computador e ajuda você a interagir com outro tipo de software ou serviço que está sendo fornecido por um servidor. Então, por exemplo, o Gmail é um cliente de software que se conecta a um servidor de e-mail e permite que usuários enviem e recebam e-mails. Um cliente Ethereum, então, é um software necessário para permitir que os nós Ethereum leiam blocos da blockchain Ethereum, e contratos inteligentes são baseados, né, em Ethereum. Então, um nó é a parte em execução do software cliente. Para executar um nó, você deve primeiro baixar um aplicativo cliente da Ethereum. Está certo? Então, acho que exemplifica um pouco mais sobre o que foi falado aqui um pouco mais abstratamente, utilizando o exemplo da Ethereum. Então nós temos os nós, né? Cada nó então possui uma cópia da blockchain Ethereum, né? Onde então a gente vai fazer a submissão de contratos inteligentes, né? Os contratos inteligentes então é onde a gente vai criar o nosso aplicativo, a nossa aplicação descentralizada.
Bom, o que é um cliente em Ethereum? Os clientes podem ser úteis para desenvolvedores porque permitem que eles interajam com a rede e os outros nós da rede usando várias linguagens de programação. A Fundação Ethereum mantém vários clientes diferentes para diferentes linguagens de programação, incluindo Go, Rust, Java e C#. Vários desenvolvedores de terceiros também criaram clientes Ethereum para suporte de um idioma de uma linguagem adicional. O uso mais comum para clientes Ethereum inclui interfaces de transação e mineração, mas seus casos de uso podem ir muito além de interações básicas da blockchain. Quando nós estivermos falando então em aplicações descentralizadas, nós vamos utilizar o JavaScript, né, como interface dessa aplicação, né, então a linguagem JavaScript, e para os contratos inteligentes, né, que vão ser então as nossas aplicações back-end, né, nós vamos então utilizar a linguagem Solidity, né, então nós vamos compilar a linguagem Solidity e fazer o deployment da linguagem Solidity, né, na blockchain Ethereum. Então aqui são os conceitos, né, que a gente vai ver cada vez mais forte no nosso curso. É preciso então ter isso cada vez mais forte e intrínseco, né, quando a gente está falando então de contratos inteligentes, né, contratos inteligentes que servem para aplicativos descentralizados que estão um sistema distribuído que se baseia-se em uma rede peer-to-peer que utiliza a blockchain da Ethereum, né, como forma de integridade para manter as informações que estão contidas nos blocos. Está certo? Então todo esse processo, essa arquitetura, ela que vai fazer a gente, então, como desenvolvedores, criar os aplicativos descentralizados, né, que estão então em cima da blockchain Ethereum. Está certo? Bom, então eu fico por aqui e vejo vocês em breve.